Bom dia, dona Maria Bom dos dia. Aflitos. A senhora já me conhece, meu nome é delegado Abimael de Souza Silva, sou titular da DHPP. Hoje é 31 de janeiro de 2025, 10 horas e 9 minutos. A senhora vai ser ouvida agora sobre os 3 casos de envenenamento que ocorreram na sua casa. Agora, dessa vez, como uma pessoa que está sendo investigada, suposta autora, a senhora tem direito de permanecer em silêncio, de não ter sua integridade física agredida, tá bom? E nesse momento também é a oportunidade, se a senhora quiser, de falar o que foi que aconteceu. A senhora já está em ciência de que tem um mandado de prisão temporária de 30 dias contra a senhora, certo? Esse depoimento ele é gravado, ele vai fazer parte do inquérito, do processo, vai para o juiz, para o promotor, para depois sua defesa, eventualmente, tá certo? E a gente quer tratar dessa situação que ocorreram lá, tá bom? E eu queria que a senhora me dissesse, em relação a tudo o que aconteceu, o que foi que houve. Eu vou deixar a senhora livre para a senhora falar, depois eu faço algumas perguntas, tá bom? O que houve? Porque eu estava cega de amor por Assis. Eu não estava acreditando. E para mim ter ele de volta, eu não estava acreditando que tinha sido ele, para mim ter ele de volta, poderia acontecer o mesmo caso, que foi o caso da Joyce. Para mim ter ele de volta, eu estava cega de amor por ele. Gosto muito dele, ainda gosto. Mas o Assis... Então a senhora achou que a Joyce, sendo envenenada, ele iria voltar como a Lucélia saiu da cadeia também? Verdade. Foi isso? Foi. E os 2 casos primeiro, foi o Assis também? Acho que foi. Por que ele fez isso? Qual era o motivo dele querer envenenar todo mundo? O que ele queria com isso? Porque realmente ele queria só nós 2. Só vocês 2 em casa? Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com o meu menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Entendi. Ele lá, dona Maria, pelo que a gente percebeu, ele gostava só da senhora, né? Ele tinha um desprezo pelos seus filhos, mas era só a senhora. E a senhora está dizendo, ele iludiu, foi isso? Sim. Ele iludiu a senhora. Nos 2 primeiros casos, tenho que perguntar, a senhora teve alguma participação ou a senhora só sabia? Não tive participação não. Mas nem sabia? Não. Mas a senhora desconfiou que a senhora disse aqui que foi ele? Pois é, dele. O que foi que levou a senhora a desconfiar que foi ele? Porque ele ficava muito agoniado. Teve uma história de que ele queria ele queria só a senhora só e ele? E... Teve alguma história, por exemplo, ele falou isso para a senhora alguma vez? Chegou a falar uma vez também. Em relação... Se fosse só nós 2 era muito bom. Teve uma história lá que a senhora contou antes, que tinha o caso viram 2 netos lá. Como foi isso daí? Que ele viu 2 netos e disse que seria bom se fosse... Como é que foi essa história? Como foi que ele falou? Seria bom se fosse só 2 meninas. Quem eram as meninas? Como foi? A Gabi e a Lawane. Você estava em casa? Como é que foi lá? Estava em casa. E depois que ele chegou do trabalho, foi antes de sair? A menina estava brincando. Ele olhou para mim e falou. Ele disse o quê? Que se fosse só 2 meninas era bom demais. Só 2 meninas e nós 2. E ele também falou alguma vez que ia eliminar os outros? A velha chegou que antes de morrer se ia levar um bocado com ele. Isso foi antes de todos os casos? Foi antes de acontecer, ele falou. Qual casa? Já nessa que vocês estavam lá morando? Na casa, perto da serraria. Lá na J Filho, numa casa abandonada que nós morávamos. Você morava numa casa abandonada? Era, perto da J Filho. Vocês moraram quanto tempo lá? Mora pouco tempo. Aí nós fomos lá pro Dom Rufino. Pro Dom Rufino. Foi. Entendi. Maria, o Assis. Então, assim, como foi lá o caso da Jocilene? Como foi? Foi no copo? Foi no café? Como é que foi? Foi o copo?
Foi água ou foi café? Café. Café? Foi você que entregou, acho que o café para ela. Foi. No copo na taça de vidro ou na canela de plástico? Na taça. E quem foi depois que colocou o copo na pia? Foi as meninas que juntaram as e botaram na pia. Para lavar? Não, as meninas não. Foi ela mesmo que bebeu a água e botou lá na pia. Depois do café ela tomou água no copo? Foi. Mas o veneno estava no café? Não estava na garrafa, não? Não. E estava onde esse veneno? Estava lá em casa, eu tinha achado. Mas em que lugar? Lá na cozinha. Ele estava em pote, estava em frasco, estava como? Tava. Estava em vidro, em saco, no que era? Um pacotezinho. Você comprou onde? Eu não comprei, eu achei lá em casa. Era do Assis? É. Como era que era esse plástico, esse saco? Parece que era branquinho, velho. Um pôzinho aí meio azulado, sei lá. Azulzinho. Azulado? Você achou onde? Lá em casa. Mas em que lugar? Na cozinha. Quem era que guardava esse saco lá? Deve ter sido assim. Você colocou Como assim? quanto no café? Derramou O todo? restante todo, saiu um pouquinho. Era só um pouquinho? Você misturou com a colher e deu para ela? Foi. Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Foi. Ela estava na sala ou estava lá no fundo do Lá quintal? fora. Lá fora? Na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido, não. Custou um pouco. Meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, ela começou a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do mesmo jeito dos outros. Foi. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu tava cega. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto. Foi. Não, eu não sei. E aí, Ele não é essa pessoa. Ele matou meus meninos tudinho. Tudinho. você acreditava, Maria, que vocês ficando só os dois iria resolver os problemas de vocês, de comida, de falta de alimento, de necessidade? Acho que não. Mas ele fez você acreditar nisso. Fez. Infelizmente. Eu tô aqui. Você pode, a investigadora vai fazer uma pergunta para a senhora, tá bom? Ei, dona Maria, você sabe quem foi que comprou o veneno? Não, deve ter sido ele. O Assis. Você encontrou na sua casa o veneno. Você sabe dizer se foi o mesmo veneno usado para os seus outros filhos? Como é que Foi. você sabe que foi o mesmo? Que era mesmo. Você já tinha visto os outros? Não. Das outras Eu acho que vezes? foi esse mesmo veneno que eu achei. E há quanto tempo ele estava na sua casa, você sabe dizer? O Assis? O veneno? Não. Porque ele guardava as coisas. Eu acho que ele esqueceu por ali, atrás do fogão. Caiu atrás. Estava atrás do fogão. Estava atrás do fogão. Está em cima. Ele guardava as coisas. Você sabe se ele guardava o veneno na caixa dele também? Eu acho que sim. Quando a senhora pegou para colocar no copo, a senhora disse que colocou no copo, na taça dela, né? Que depois você colocou o café. Foi. Você pegou o veneno como? Não. Com a mão mesmo? Você botou a mão no saco e colocou não foi com a colher nem nada? Não. E você Nossa. mexeu como dentro do café? Uma colher depois com o cabo. A colher era... O cabo da colher ou foi com a colher? Só com o cabo aí. Foi com Ah, você virou a colher para trás e mexeu assim. Foi. Entendi. Pede bem pro pessoal fazer silêncio que tá... Pedir silêncio aí pro pessoal. Dona Maria. E o saco que sobrou veneno ainda Não. no saco? Não. E a senhora jogou onde o saco? Joguei fora. Fora onde? Foi no lixo. Lá dentro da sua casa? É. O carro do lixo levou. O carro, Ah, o carro do lixo levou. Ele passou cedo, foi? Foi. Passou que horas? Passou umas 8 horas para 9 horas. Por isso que ninguém achou, né? E da outra vez, como é que você acha que o Assis fez? Das outras duas vezes? Com o Ulisses, o Miguel e os outros? Porque você acha que ele usou a história do... A músicazinha que tem aqui. Você acha que ele usou a história do caju para aproveitar a oportunidade? Eu acho. E foi isso. Foi isso? Foi
estava no gatilho mesmo. Ele já tinha Ele pensado aproveitou. nisso. Então ele já tinha premeditado isso daí já. Ele aproveitou. E aí na segunda vez ele aproveitou a história dos peixes Também. para poder fazer e montar no arroz. Você acha que ele botou de madrugada ou foi na hora que... Eu acho que foi depois que eu fui me deitar. Depois você Ficou foi... só ele lá fora. Eu me deitei primeiro que ele, só ficou ele lá fora na cozinha. Aí a panela de arroz estava em cima? Estava lá, Estava onde? no fogão. Coberto com a outra bacia que estava o feijão. O feijão tropeiro. Entendi. Foi você ou foi ele que insistiu para fazer o arroz? Foi ele. Ele? Ia fazer outro arroz novo. Ele disse que não, que era para usar aquele mesmo. Aí só mandou minha menina passar por outra panela, acrescentar água e botar no fogo para A esquentar. Jocilene disse que não comeu do arroz no dia lá. Ela comeu só do feijão tropeiro e do peixe. Você acha que foi uma sorte dela ou é porque ela sabia de alguma coisa? Eu não vi ele almoçando porque eu estava dormindo. Você estava Eu deitada, não né? cheguei almoçando com ele. Quando eu me acordei que eu ia almoçar foi quando eu me declarei que o Manel passando mal. Você estava dormindo. Tava com ressaca. Era. Vocês Tava beberam dormindo. muito no A gente dia? bebeu uma cerveja lá, eu estava com dor de cabeça. Aí eu não me levantei para comer com eles. Maria, e no primeiro caso, você acha que o que foi que o Assir deu por menino comer que matou ele? Porque o caju não estava envenenado. Se ele gostava de guardar suco também. Como? Ele gostava de guardar suco também. Suco? Aqueles que Às vezes ele suco? gostava de dar suco pro menino também. Aqueles que suco de pacote ou era suco mesmo de Suco fruta? de pacote mesmo. Você acha que ele pode ter botado no suco e dado por menino beber? Pode sim. Muita capacidade de ter botado. Então, entendi. Da mesma forma que foi no café da terceira vez. Foi um que suco e misturou lá e deu por menino beber. O menino demorar muito tempo para passar mal? Demorou um pouco. Mesmo tanto da Joyce? Foi. Um pouco que a senhora fala, mas foi menos de uma hora, não foi? Tá. Dona Maria, depois de uma das mortes de um dos seus netos, ele olhou para a senhora e disse que agora vocês iam ser felizes, algo do tipo. Meu neto. Não, foi o O Manuel, Assis. no velório do Assis, do Manuel. Ele falou que abraçou a senhora e perguntou, agora a gente vai ser feliz, Maria. Falou. Falou. Falou? Falou. Quando Tava- ele falou isso, a senhora nunca não suspeitou que Não. pudesse ser ele? Nem me toquei depois, quando muitas horas foi que eu fui me tocar em tudo. Se tocar. Quem era que tava... Do jeito que ele tá reagindo, do jeito que ele tá reagindo lá dentro de casa. Muito nervoso. Aí eu comecei a desconfiar dele. Quem era que estava no quarto? Foi no quarto que ele falou? Na hora que ele falou, tinha outras pessoas lá que ouviram também, por isso que a gente sabe, né? Tava a avó do Manuel, a avó por pai de pai também dentro do carro, quarto. Tava. Como é o nome dela? Francisca. Francisca. E tava também uma parente sua? Tinha um bocado de gente nesse dia. Como foi que ele disse? Ele falou que um dia nós ia ser muito felizes. Ele falou desse jeito. No velório do Manuel. Foi. Foi lá dentro do quarto. Foi lá Tá. dentro do quarto mesmo. Então, dona Maria, a senhora acha que o Assis colocou no suco, aqueles pacotezinhos de suco no primeiro caso. No segundo caso foi o arroz, porque a gente sabe. Né? E no terceiro caso da Jocilene foi o café. Café. A senhora acreditava que, iludida, como a senhora disse, a senhora Sim. acreditava que o Que Assis... que ele soltava ele, ou seja, ele ia ser solto. Entendi. Então eu fiz isso. Tá. Mas eu me arrependo. Me Acredito. arrependo amargamente. A senhora quer falar mais alguma coisa, dona Maria? Não quero falar mais nada não. Eu tô ficando meia ruim. A senhora quer uma água, quer um café? Quero só água mesmo, não quero nada Tá. não. Então a gente vai encerrar por aqui a gravação, tá bom? Tá. E a gente vai pegar uma água ali para você.